Não importa. Lembra aquela polêmica do filme Como Ser o Pior Aluno da Escola? Pra mim, isso é venda de hipocrisia. A maneira como a sociedade criticou aquele filme, inclusive, segmentos evangélicos criticaram aquilo. Ah, isso é um absurdo. Uma cortina de fumaça, 14 anos. Depois não sei Meu amigo, pelo amor de Deus. A classificação não importa mais. Não importa mais. É a política em todo canto. E outra coisa. Interação política. Claro, outra coisa. O cara tá em casa. Quem é que controla o controle é a criança, gente. Verdade. A gente tá entregue, pô. A gente vai lavar a casa, varrer, lavar e tal, trabalhar. E quem fica assistindo é a criança. Pô. Ela que vai decidir a Você classificação. tocou nesse filme, Ru, e eu observei bem esse caso. Eu tinha assistido esse filme antes, né? Também, antes da polêmica. E aí, o trecho, mas o massa é isso, o trecho que cortaram e a galera pipocou, se você for pegar todo o contexto do filme, não tem nada do que aquilo ali que ela tá falando. Entendeu? O filme fala muito mais de conscientizar aqueles casos, isso é meu ponto de vista, né? Não estou dizendo que está correto. Ainda mais a classificação etária dele está bem mais baixa. 14 anos, né? E subiram, né? Eu acho para que 18. mas que falava É justamente... hipocrisia do mesmo jeito. Sim, claro. Que falava de professores Sim, que fazem. que fazem aquele tipo de comportamento, entendeu? Mas eu vi de série, aí foi um fuzuê, foi na época, grupo de WhatsApp, aí eu olhei assim, eu disse, Eu acredito. Antigo. Eu acredito que 17 o filme. aquilo é uma cortina de fumaça. Eu acho. Você pergunta mas assim, isso assim, vamos procurar um negócio aqui para render, para eu tirar pensei foto. assim, se o nome do filme é o pior aluno, como ser o pior aluno da escola, quando apareceu eu já não deixo meu filho assistir, que eu quero esquecer. Não quer que seja o Quer que eu pior. aprenda. Bem, Aí, bem É o básico, outra né? é o coisa, básico, é o básico. outra coisa que você falou aí, muito interessante, a faixa etária. Um dia eu fui assistir um filme sobre Chapeuzinho Vermelho na Netflix com minha filha. Ela tinha 10 anos. Aí eu me senti mal e olhei pra ela, ela também tá se sentindo mal. Não sei se você viu um filme que os reis matam os filhos. É desenho animado. Os pais matam os filhos e depois faz um feitiço que os filhos vivem novamente. Isso aqui. Quando eu vi aquilo, me deu uma angústia. Eu olhei pra ela mesmo disse, papai, não tô gostando desse desenho, não. E eu do lado dele, eu também não é bom, não. Aí tirei. E imagine que é pra criança que desenho. Sim. Não é pra outra coisa. É aquilo que você tá falando. Hoje, eu acho Você que- tem que estar do lado. Acho que hoje a gente, como pai, a gente não consegue estar 100% do lado dos nossos filhos e acompanhando o que eles estão vendo. Verdade. Então, assim, a gente comete erros. Eu vou dizer um erro que eu cometi como pai. Dar um celular muito cedo para minha filha. Entendeu? Sim. É tanto que a punição dela, ultimamente, é perder o celular. Porque a gente... Antigamente, na minha época, quando eu queria ver uma foto de uma mulher nua, era ir na casa de um amigo Sabe que a meu. esposa tá bem Não, aqui, e né? ela sabe essa história que acontece. A gente ia numa casa de um amigo meu que o pai tinha uma Playboy e ali que a gente abriu uma Playboy para ver. Hoje no celular a gente sabe muito que tudo fácil, isso né? está muito, Realmente. muito tudo mais fácil. Nem se indutor. Não, é no artístico, como dizem. Sim. Não, então assim, Cara, isso é o que eu quis dizer sobre quando a gente comentou a cultura na África, a cultura no Norte, a cultura no Nordeste antigo. É isso que eu quero dizer. A gente naturalizou a coisa, Sim. né? A nossa cultura naturalizou. Então, hoje, a criança, ela tem menos padrão de referência. Verdade. Então, como a criança, sociologicamente falando, ela tem menos padrão de referência, ela vai evitar menos, ela vai saber comunicar menos. Exato. Inclusive, ela vai estar mais vulnerável porque ela vai ter a tendência a achar que é normal. Porque no desenho ela viu, né? Porque no filminho ela viu, na historinha ela viu, né? Na novela que os pais assistem, ela assiste junto, ela viu. Né? Infelizmente, Exato. isso é uma coisa que são reforçadores Com desses certeza. fenômenos. Né? A gente desculpa. pode ir. Não pode ir. A gente vê também que os violadores não só são só adultos, mas também pode ser outros adolescentes. E assim, os índices mostram que quando a criança ela já sofre algum tipo de abuso, né, em casa, a tendência, em alguns casos, é que essa criança, ao se tornar adolescente e também adulto no futuro, vai reproduzir esse comportamento, né? A gente fala muito também de abuso de homem-mulher.
Mas também a gente não pode esquecer que existem mulheres que abusam de Sim, crianças, de meninos também, muitas Sim, vezes. Eu sim. acredito Porque que. hoje em dia não tem nem mais sexo, assim, né? Tanto faz, menino, menina. mas Eu a acho predominância realmente nas pesquisas ainda continua Ainda sendo as o- meninas. E os meninos na faixa etária de 1 ano até 5, 6 anos, geralmente são mais vulneráveis. Mas as meninas ainda continuam Mas sendo. liga assim, que a gente sempre liga que o homem vai abusar da menina Sim, e a mulher vai abusar do sim. menino. Não necessariamente. Não Não, necessariamente. hoje já com tá certeza, mais. verdade. Não necessariamente, mas como ela colocou, não necessariamente está correta essa análise, mas Sim. estatisticamente Verdade. a gente ainda tem Um grande índice para os Sim, homens, os né? homens ainda são os maiores os abusadores. principais abusadores. Aí eu te pergunto, Rui, isso vem de algum trauma? Isso, na sua visão, sociólogo e como pastor, você acredita que isso é um distúrbio que a pessoa tem ou é uma consequência do pecado que a pessoa carrega? Tu não tem uma pergunta mais fácil, não? Não, essa daí é barra pesada. Eu gosto de perguntas assim. Ainda bem que foi pra você. Não, Eu tenho um aluno que pergunta algumas coisas assim para mim, se você quer que eu responda como, porque ou eu respondo, vou responder em sala de aula, eu não posso responder tudo que eu gostaria de responder, né? Mas eu para responder como? Como pastor, como sociólogo, como filósofo, ou como pai, né? Porque um pouquinho de cada. é um pouquinho de cara, né? Vamos lá. Cara, sociologicamente falando, isso é reprodução de comportamento e espaço de vulnerabilidade. A gente mudou o padrão social. Na verdade, não mudamos, ele está em crise, ele está caotizado. Estamos perdendo nossa identidade. A gente está com identidade em crise, né? Então, como a gente está numa fase de transição muito grande, como eu disse um pouco antes, né? Quando a gente tem menos padrão de referência, a gente está mais vulnerável a crises. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, você quer ver o quanto uma sociedade mudou, pesquise quais eram os valores morais a partir de religião e família, pelo menos há 50 anos atrás, e compare com 50 anos na frente. Tá? Aí você vai ver se essa sociedade mudou pouco ou muito. Então, antigamente, eu e você fomos educados a pedir a bênção aos nossos pais, aos nossos avós, a falar, foi 1 minuto mais velho que você, se chamava de senhor. Todo professor era senhor. Né? Então, isso demonstra ligaduras, né, sociais. Isso demonstra padrões de comportamento. Quanto menos padrões eu tenho, mais vulnerável eu sou enquanto sociedade. Então, quanto menos claros forem os padrões sociais, mais vulnerável é essa sociedade. Mais volúvel, mais violenta. É só você fazer um teste que eu já tenho feito há 18 anos de sala de aula. Pergunte para os alunos de cursinho, que são alunos mais velhos, né? Se preparando para o Enem. Se mentir, roubar e matar são sempre certos, sempre errado, ou se depende do ponto de vista. Boa parte deles vão responder que depende do ponto de vista. Ou seja, a nossa sociedade perdeu um estímulo. Ela perdeu uma medida de padrão. Agora, teologicamente falando, eu não tenho como fugir aquilo que creio e aquilo que entendo que faz muito sentido. A própria construção da Bíblia mostra a decadência do homem. A Bíblia é um livro, cara, que tinha tudo para ser rejeitado por quem acredita nele. Porque a Bíblia fala de todos os defeitos dos seres humanos, inclusive dos personagens principais da Bíblia que a gente admira. Seja eles quem forem. Você vai lá, Adão, a primeira criação, foi omisso, fraco, e por ele fomos punidos. Ele traz o lado bom, mas ele não esconde o lado ruim. O lado ruim. Aí que tá. Depois você tem Noé, por exemplo. Homem justo e bom, saiu da arca, tomou um porre, ficou apagado. Né? Jogado, nu e jogado. Ló e as filhas. Abraão. Ló ainda é um coadjuvante, Abraão. Né? Abraão mentiu, enganou 2 vezes, pô, entregou a própria esposa para um rei qualquer, cara. Né? Eu tinha medo Abraão tem muito medo de morrer. A gente tá fazendo a exposição bíblica de jeito. Acabei hoje. Olha aí, também era frouxo. Eu queria ser casado com Abraão. Eu também não, viu? Eu também não. Davi, um fascínio, né? Davi planejou o adultério e ainda matou o esposo da mulher. Então você tem aí várias nuances como essa. Então a Bíblia não esconde. Todavia, isso é uma grande vantagem. Ela demonstra. Por que ela não esconde? Porque ela quer fazer questão de mostrar pra gente que o ser humano, à medida que se distancia de Deus, ele piora. Ele piora. Né? Não é que porque você diz que é uma confusão que fazem com a nossa fé. O cara era crente e fez isso.
Entre dizer e ser, existe uma distância enorme. Totalmente. Né? Existe uma distância enorme.